Capítulo 13, Dr. Joseph Murphy, o poder do subconsciente. Aula de número 67. O subconsciente e as maravilhas do sono. Nós estamos na página de número 186. O subtítulo é O sono traz conselho. Se nós temos técnicas que nós já sabemos como utilizar a mente, como que a mente consciente e a mente subconsciente funciona, o que ela responde mais, e aqui o Dr. Joseph Murphy diz, o motivo por que estudiosos nos afirmam que nós precisamos dormir. Ele já disse isso na nossa aula anterior. E agora ele vai dizer como que nós podemos usar o sono para resolver problemas, como que nós podemos usar o sono para nos trazer conselhos, respostas. Vamos junto nessa caminhada, essa viagem. Sempre ler os livros do Dr. Joseph Murphy é sempre uma viagem fascinante, onde nós pegamos carona com ele, com todos aqueles que tiveram experiência extraordinária através das palestras, através das cartas que ele recebia, através da orientação que ele oferecia a um público e trazia sempre como resposta que nós podemos ter e fazer maravilhas. Sandra F., uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Nem precisa estar com ele. Você tem um livro dele, você tem as aulas gravadas. Contou-me ela que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando 2 vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir se devia aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou nas seguintes palavras: a inteligência criativa da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revela qual a decisão acertada que será melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. Repetiu essa simples prece como se fosse uma canção de ninar, enquanto mergulhava no sono. Pela manhã, teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. Recusou-o. Acontecimentos posteriores confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois, o oferecimento do emprego àquela empresa foi à falência. A mente subconsciente podia estar certa no que interessava aos fatos objetivamente conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e aconselhou-a nessa conformidade. Por isso é extremamente necessário nós ouvir a nossa intuição. A mente consciente diria para essa moça chamada Sandra, que recebeu a oferta de emprego com um salário bem mais alto do que ela estava recebendo no momento. Mas se ela não aceitou de imediato, provavelmente dentro dela, como ela já vinha recebendo orientação através das palestras do Dr. Joseph Murphy pelo rádio, ela já estava ali dentro dela, aquele guia de orientação emocional, o que nós chamamos de subconsciente, ele já estava trabalhando nela. Ela já estava permitindo ela receber orientação. Aí ela pede o conselho a essa mente subconsciente que diz para ela não aceitar. Qualquer pessoa racional diria que seria loucura, porque era um bom salário, era uma boa oportunidade. Mas poucos meses depois, a empresa vai à falência. E aí talvez o transtorno seria maior, ou teria que voltar, ou teria que arrumar outro emprego, enfim. Percebe que se nós ouvir a nossa intuição,
nós erramos menos e nós sabemos a direção, mesmo que se for um acontecimento ali, alguns imprevistos que acontecem nas nossas vidas, uns desafios, a gente sabe passar por eles. Não é que eles não vão acontecer, mas como que nós sabemos lidar com eles. Isso é de extrema importância. Página de número 187. Salvo de um desastre certo. A sabedoria da mente subconsciente pode instruir-nos e proteger-nos se orarmos oração correta antes de dormir. Há muitos anos ofereceram-me um bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira, pedindo orientação à decisão certa. Infinita inteligência existente em mim que sabe todas as coisas. A decisão certa me será revelada dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela for dada. Repeti um sem número de vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar antes de dormir. Na mesma noite tive um sonho, no qual um amigo me apareceu. Ele me mostrou um jornal e disse: leia essa manchete, não vá. As manchetes berravam história de violência, agitação e guerra. E tudo isso aconteceu não muito tempo depois no país para onde eu fora convidado. A oração, o hábito da oração, principalmente antes de nós dormirmos e ao levantar, é extremamente importante. Quando nós oramos, nós somos prevenidos de coisas que nós somos capazes de evitar. Quando nós oramos fielmente e acreditamos no que podemos fazer, o que devemos fazer, a oração, ela vai nos alertar. Vai vir em forma de sonho de uma pessoa, mas nós precisamos ficar atento, porque a resposta vem. E aí, o que acontece? Acontece que muitas vezes nós ficamos em dúvida do mesmo jeito. Ai, será que isso é resposta do subconsciente? Será que isso é resposta de Deus? Gente, você pediu. Se você pediu, você está tendo. Qual é a lógica de não ser? Então, se você tivesse que decidir, não pedisse. Vai lá e faça você. Vai lá e decida por você. Vamos ser mais coerentes com aquilo que nós estamos fazendo. Gente, uma simples oração pode mudar o mundo da nossa vida, da nossa história, da vida daqueles que amamos. Comece a orar com muito fervor, conforme a sua fé, conforme o seu acreditar, conforme aquilo que você realmente tem como verdade na sua vida. Que aquilo que não tiver de acordo, Deus vai mostrar outro caminho. Ele sempre mostra. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe tudo. Ela sabe o passado, ela sabe o presente, ela sabe o que está acontecendo agora. Confia na provisão divina. Fala-lhe frequentemente em voz alta que a mente consciente aceita imediatamente. No sonho que contei, e que sem dúvida me salvou de uma situação de grande perigo, o subconsciente projetou seu aviso sobre disfarce de uma pessoa em quem eu confiava e que respeitava. Quantas vezes o Dr. Joseph Murphy fala de pessoas que frequentavam a palestra dele, via em sonho ele falar para não ir, como se o subconsciente projetasse o próprio Dr. Joseph Murphy, que era uma pessoa confiável, uma pessoa que a gente acredita, um professor, um mestre, um pai, uma mãe, um amigo que a gente tem respeitabilidade, vem em sonho para que a gente confia. O próprio Dr. Joseph Murphy teve essas experiências várias vezes.
várias vezes. Dr. Zé Murphy não era um clarividente, Dr. Zé Murphy não tinha essa sensibilidade, que a gente chama de mediunidade. Ele não tinha visões, mas ele tinha muitos sonhos que esclarecia os acontecimentos futuros. E o maior dom do Dr. Zé Murphy era a fala. Era o poder da orientação da fala. Então, isso é extremamente interessante. Para alguns, o aviso pode vir sobre a forma da mãe, que lhe aparecera em sonho. Ela lhe disse para não ir em tal lugar e dar razão ao aviso. Às vezes o subconsciente avisa-no durante horas de vigília. Pensamos que ouvimos uma voz que lembra a nossa mãe ou alguma pessoa amada. Às vezes a gente escuta uma voz dizendo assim, nossa, meu pai falou comigo. Gente, é o nosso subconsciente, não é espírito, não é alma penada, não é nada disso. É aquele eu maior que o Napoleão Hill fala, que o Dr. Zé Murphy chama de subconsciente, que alguns autores chamam de supraconsciência, intuição, sexto sentido, tudo é uma coisa só. Paramos e ouvimos, procuramos mais tarde, descobrimos que se tivesse prosseguido no caminho que víamos percorrendo, poderia ter sido atingido na cabeça pela queda de um objeto. Quantas vezes um copo, uma taça, uma coisa que vai cair, a gente tem aquele sexto sentido, vai cair, a gente não pega, de repente estraçalha no chão. De repente a gente fala assim, vou bater o pé, a perna naquele lugar. Se eu não tirar aquele móvel dali, eu vou machucar. De repente você machuca. É o que o doutor diz, de repente o objeto cai na cabeça. De repente você fala, não vou passar por baixo dessa árvore, que eu acho que ela não está... De repente você sente, se não é que você pensa, não está confiável. Não dá tempo de você raciocinar. Você simplesmente recebe uma inspiração interior, como se você visse com a mente. Não vou passar ali, você não sabe nem o porquê. Aí você não passa. De repente cai o galho da árvore. Fala assim, se eu tinha machucado. É nós ouvirmos. Ouvir e tirar principalmente o lixo da nossa mente para que essas informações chegam mais rápido para nós. Eu acho que não é nem questão de ser mais rápido, mais claro. Sabe quando a informação vem com muita certeza que você fala, é isso. Quanto mais você tirar a dúvida, quanto mais você fazer, obedecer a ordem do seu subconsciente. Ouviu uma vez, vai lá e faz. Ouviu a segunda vez, obedece a ordem. Você vai criando confiança, ela vai vir cada vez mais clara, mais objetiva, aquela certeza. E você já sabe de onde vem essa voz. Aí você confia cada vez mais. Página 188. O futuro está em nossa mente subconsciente. O futuro está na nossa mente subconsciente. Lembra-se de que uma vez que o futuro será resultado de nossos pensamentos habituais, ele já está na nossa mente. A menos que mudemos através de oração. De igual maneira, o futuro do país está no subconsciente coletivo do povo. Isso é uma realidade. Se todas as pessoas votam num determinado presidente, o futuro de um país está no subconsciente de todo o coletivo. Nada há de estranho no sonho em que vi manchete de jornais muito antes dos fatos que mencionavam. Estes fatos já haviam ocorrido na mente de todos aqueles que provocariam. Gente, nenhuma guerra, nenhuma tragédia acontece em questão de milésimo de segundo, elas são planejadas. As pessoas estão pensando aquilo. Quando uma pessoa sai para roubar, quando um ladrão sai para roubar, ele planeja esse roubo. Mesmo que seja aqueles que bate a carteira de uma pessoa ali, ele sai
convicto que ele vai achar algum dinheiro, alguma carteira, alguma bolsa. Ele sai, então é planejado, já está na mente dessa pessoa. Todos os seus planos já estavam gravados naqueles grandes instrumentos de registros. O subconsciente coletivo da mente universal. Os fatos de amanhã estão em nossas mentes subconscientes. Como está os da mais próxima semana ou dos próximos meses e podem ser percebidos por pessoas de poderes psíquicos altamente desenvolvidos e por clarividentes. É justamente isso que eu acabei de dizer. Se esses eventos estão na mente coletiva, uma pessoa que são desenvolvido, que tem essa sensibilidade, a gente chama de clarividência, eles podem perceber os acontecimentos, já está gravado. A menos que esse coletivo, que essas pessoas que estão trabalhando ali em conjunto, a gente está falando de uma guerra, mesmo que essas pessoas mudam de ideia para que esse evento não aconteça. A mesma forma é as mentes coletivas em oração, as igrejas, os ministérios, os movimentos. Também tem os acontecimentos que a gente pode neutralizar. Nenhum desses desastres ou tragédia pode nos acontecer se resolvermos orar. Nada é pré-determinado ou pré-estabelecido. Nossas atitudes mental, a maneira como pensamos, sentimos, cremos, determina nosso destino. Podemos, através da prece científica, moldar, construir e criar o nosso futuro. Aquilo que semeia, o homem colhe também. Isso é bíblico. Quando nós olhamos para nossos destinos, a gente sabe que nós criamos a maior parte deles. Não é que essa guerra vai deixar de existir porque eu estou orando, mas eu posso ser desviado do curso do meu destino, não envolver nesses karmas coletivos e eu vivenciar de forma... Não é que a gente não vai experimentar, mas não vai atingir-nos diretamente. Assim como um projeto também muito construtivo, muito positivo, às vezes pode também acontecer de nós receber um convite, nós não aceitar de uma forma muito... uma sociedade, uma parceria, e a pessoa não aceitar e a pessoa ter grande prosperidade na vida e você não ser atingido por aquela prosperidade, por aquele karma. Quantas vezes nós vimos pessoas vivenciar essa experiência, não aceitar esse convite, essa proposta, e amanhã ele olhar e falar, se eu tivesse aceitado, minha vida hoje seria diferente. Às vezes alguns relacionamentos, casamentos, que as pessoas desistiram logo ali, momento antes, e de repente acontece algo assim que a pessoa fala foi livramento. Ou o contrário também, a pessoa às vezes arrepende, enfim. Depende muito da proposta que chega até nós e daquele momento que nós estamos aceitando. O que é que eu estou aceitando para a minha vida? O que é que eu quero para a minha vida? Qual o momento e o que a minha alma está integrada nesse momento? Se a minha alma não estiver integrada naquilo, mesmo que seja muito positiva, a pessoa não vai ser feliz. Ela não vai ter, porque ela tem um outro compromisso com ela, com a comunidade, com a sociedade. Napoleão fala muito isso. Quantas vezes ele teve proposta muito extraordinária, ele envolveu, e meses, anos depois, ele teve que quebrar aquela sociedade, desvincular daquela sociedade de trabalho, de negócio. Não é porque não estava prosperando, é porque a alma dele não estava integrada naquilo. Isso é extremamente importante a gente observar também. Como um cochilo ganhou 15 mil dólares. Há alguns anos, um aluno meu enviou-me um recorte de jornal falando sobre um indivíduo chamado Ray, que trabalhava como laminador em uma siderúrgica em Pittsburgh. A usina havia instalado recentemente uma nova máquina que controlava o fornecimento de barras de ferro recém-forjadas a uma instalação denominada
camas de esfriamentos. Mas, a despeito dos melhores esforços do mecânico, não se conseguiu que a máquina funcionasse devidamente. Engenheiros trabalhavam no problema durante vários dias sem resultado. Hammerstrom refletiu bastante sobre o problema. Tentou imaginar um novo projeto que funcionasse. Nada lhe ocorreu. Certa tarde, deitou-se para tirar um cochilo. Caiu no sono. Ainda pensando no problema da manobra da fornada para a cama de esfriamento. Durante o cochilo, teve um sonho no qual viu o desenho perfeito para a chave defeituosa. Ao acordar, fez um esboço do novo desenho, seguindo a orientação do sonho. Esse cochilo visionário rendeu a Hammerstrom uma gratificação de $15.000. O maior prêmio que a empresa jamais dera a um empregado por uma ideia. Gente, isso é extraordinário, porque Napoleão Hill, em todo o livro dele, ele diz: o que faz você prosperar, o que faz você ter riquezas, ter fortuna, é ideias. Quanto mais nós forçarmos ali num problema, mais nós temos de ficar tenso e aquilo não funcionar perfeitamente. Nós precisamos relaxar a mente e encontrar a ideia perfeita para que possamos colocá-la em prática. Se nós não ver ela completa, lembra que ele falou nas aulas anteriores? Eu dou sempre esse exemplo aqui nessas aulas posteriores, porque ele precisava colocar os fósseis do peixe. Tem outro, não sei se foi nesse livro que eu citei também, que ele fala de outro animal, que eles achavam, né, os pedaços ali dos fósseis, do osso do animal, e ele precisava montar ali o esqueleto, e ele não conseguia. Então, quanto mais tentava, menos eles aproximavam da realidade ali, do esqueleto do animal. Quando ele para e ele pede a sabedoria inteligente, a sabedoria infinita, a sabedoria do subconsciente, ele traz a imagem completa. Quando você vê a imagem completa, você consegue concluir. Quando a pessoa não se vê no projeto completo, ele tem dificuldade de movimentar. Se a pessoa fica mudando o tempo inteiro do projeto dele, ele nunca vai concluir. Ou, no máximo que ele vai conseguir, é uma coisa desconfigurada. Hoje a pessoa quer uma coisa, ele não conclui aquele, começa outro projeto e vai ficando sempre coisas inacabadas e essa energia não flui, porque ele deixa janelas abertas. É o mesmo que você abrir várias janelas no computador, arquivos abertos, vai chegar uma hora que o seu computador não vai rodar mais, porque você vai precisar fechar com essa janela, concluir aquilo que você começou. E isso é extremamente importante para os nossos projetos, a gente avaliar o que eu concluí, o que eu não concluí. A gente tem pessoas que têm relacionamentos que estão em aberto, o ex dessa pessoa já está casado com um filho, seguindo a vida, e essa pessoa está com essa janela aberta. E eu não estou falando que essa pessoa goste, que essa pessoa espera por esse ex retornar ou essa ex. Não, eu estou falando que a pessoa fica preso numa informação, numa memória que não vai levar a lugar nenhum. Às vezes relações de trabalho. Tem pessoas que sonham com o antigo emprego durante anos. Tem pessoas que sonham com uma pessoa da família que fez qualquer coisa ali, de uma briga, de uma discussão, a pessoa não fecha essa janela. Isso vai levando até o final da vida. Isso é extremamente a gente observar aquilo concluído.
Por isso que é extremamente importante nós observar se nós estamos concluindo nossos projetos, seja eles físicos, seja eles emocionais, seja qual é o projeto que eu deixei que está me impedindo o meu avanço na vida. Rever essas informações. Gente, é um momento tão propício para nós observar. O Dr. Joseph Murphy dá tantas dicas. Nós precisamos fazer isso na nossa experiência. Quando chegar alguém, você ter a experiência para orientar alguém. Se você conseguir fazer isso num relacionamento, quando uma pessoa quiser mudar de trabalho, você vai dizer, nossa, foi algo impressionante que aconteceu comigo, só que na área profissional. Você está na área de relacionamento. Ou vice-versa. Nossa, eu tive uma experiência de cura física mesmo ali, de enfermidade. Pega essa dica e coloca no seu relacionamento, que vai dar certo, porque é um e o mesmo. Só muda ali o evento que você está vivendo. É como você sonhar, pessoas que sonham com casa, com barracão. É tudo prédio, palácio. Mas é a estrutura da casa, o que simbolicamente aquilo representa. Nós podemos aplicar essa técnica. Eu dei ali uma analogia do sonho, porque nossos problemas são os mesmos. Está na nossa mente, está naquela prisão emocional. Eu fiquei preso na questão financeira, medo de não ter dinheiro, medo de faltar, medo dos meus filhos passar falta, medo de amanhã acontecer alguma coisa e eu não ter o dinheiro para pagar. Medo de chegar uma conta e eu não honrar com meus compromissos. Isso é uma prisão mental. Aquilo não aconteceu ainda. Talvez nem aconteça. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós estamos pensando, com aquilo que nós estamos falando e com aquilo que nós estamos fazendo. O Dr. Joseph Murphy nos dá a chave. Aqui, através de sonho, através de práticas meditativas, através de várias ferramentas. Qual que funcionou melhor com você? O que você aplicou até agora? Nós já estamos praticamente na metade, já para o fim do livro. Capítulo 13. Quanto nós já caminhamos? O que você fez? Beijo de luz. Nos encontramos na próxima aula.